Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, uma continuação do meu relato de parto, maternidade, pós-parto, puerpério e amamentação. Fica ligadinho no vídeo. Já peço para você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações sempre que sair vídeos novos por aqui. Então vamos continuar o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos começar falando pelo puerpério. Eu tive um pós-parto bem tranquilo na questão de cicatrização. Foi muito tranquila a minha cesárea para cicatrizar, não tive problema, não tive intercorrência. Eu tive bastante inchaço, né, nas pernas, que é bem comum após a cesárea, fica uns dias ainda as pernas bem inchadas. Eu fiquei uma média de 7 dias com a perna bem inchada e depois ela foi desinchando naturalmente. Tive bastante queda de cabelo. Meu cabelo, assim, eu tenho pouco cabelo, mas caiu muito cabelo. Eu não imaginava que isso iria acontecer. Mas devido à queda hormonal, acontece e eu não sabia. Então, assim, eu ficava desesperada de ver aquele monte de cabelo caindo. Mas era o processo que a gente estava passando, o puerpério. O Dani, para dormir, dava um pouco de trabalho. Durante o dia ele até dormia, mas o Dani, assim, ele picava muito sono durante o dia. Foi meio difícil para mim conseguir entender isso nele. À noite, tinha noite que ele acordava a cada 1h30, tinha noite que ele acordava a cada 2 horas, mas tinha noite também que ele esticava um pouquinho mais, ele chegava até 3 horas. Quando ele fazia 3 horas de sono, nossa, pra gente era um milagre. Então, assim, a gente ficava super feliz, porque, nossa, consegui dormir 3 horas seguidas. Aí eu tive a parte da amamentação, então aqui eu vou juntar os dois. A amamentação, pra mim, eu tive hiperlactação. O que é isso? Muito leite. Produção muito exagerada de leite. Eu tive a companhia de uma consultora de amamentação, que desde quando eu engravidei eu chamei ela. A princípio, eu falava pra ela, eu queria dar peito. A minha vontade era amamentar meu filho, mas eu não imaginei a produção de leite que eu teria. Foi muita coisa. Desde o hospital, eu já estava produzindo muito leite com 2 dias de nascido do Daniel. Teve enfermeiras que tiveram que ir até o meu quarto e drenar aquele monte de leite, porque começou a empedrar toda a lateral da mama, embaixo da axila, começou a encher demais. E como o bebê é recém-nascido, o estômago deles é muito pequenininho, não aguenta aquilo tudo. Então foi um processo bem difícil para mim, foi bem dolorido. Lá do hospital eu sofri bastante, assim, nessa parte. Então quando eu cheguei em casa, como eu já sabia que aquilo estava acontecendo, eu já liguei para ela, eu falei, vem aqui em casa. Eu tive alta na terça, a gente teve alta na terça-feira. Na quinta-feira, ela falou, Ju, a data mais próxima é quinta-feira. Quinta-feira ela veio aqui em casa. Quando ela chegou, eu tava desesperada, porque como eu tive muito leite, todas as roupas que eu colocava, não durava 1 hora, eu já tava toda molhada. Sutiã, aquelas rosquinhas para proteger, tava tudo encharcado. Eu lavava no chuveiro, porque era muito, não dava conta. A minha mãe estava aqui, minha sogra estava aqui me auxiliando, não dava conta de me colocar no tanque para lavar. Eu ia tomar banho, eu tinha que lavar no chuveiro mesmo, secava. Às vezes meu esposo secava aquelas rosquinhas no secador, porque era muita coisa. Diante disso, a amamentação, o Dani não teve problema na pega. Ele teve uma pega muito perfeita. Foi muito tranquila essa parte. Mas como eu produzia muito, empedrava tudo, até o bico. Então, assim, a consultora veio aqui em casa, a Camila, e ela foi me auxiliar. O que eu tinha que fazer? Porque era quase que certeza que eu iria desistir da amamentação. Porque, assim, foi muito sofrido no início pra mim. A pega dele tava perfeita. Ele teve a questão de... A língua, ela tava grudada, né? Se eu não me engano, o nome é o frênulo. Parece que é assim. Lá no hospital já detectaram, então já fizeram aquele procedimento que corta embaixo, porque a linguinha era presa. Devido isso, eu tive uma assadura. A pega estava correta, mas como a língua dele estava presa, ele não fazia o movimento correto com a língua para sugar o leite. A princípio, 2, 3 dias eu tive assadura, mas rachar, cortar não, porque ele já veio muito direitinho, muito bonitinho para mamar. E aí ela me auxiliou nessa parte. Como ele fez o procedimento antes da alta, então em casa ele já estava ok para pegar direitinho. Mas como enchia muito, empedrava tudo, então ela precisou me auxiliar, fazer massagem, o que eu tinha que fazer. Eu não podia jogar água quente na mama, porque eu já tinha uma produção alta. Ele pegava numa mama, ele mamava. Quando eu colocava ele na outra, essa daqui já estava empedrada de novo, estava com muito leite. Então assim, foi um desespero para mim a questão da amamentação por encher muito.
Então, ele acabava de mamar, eu já tinha que pedir para alguém vir pegar ele. Eu chamava minha sogra, eu chamava minha mãe, eu chamava meu esposo, vem aqui pegar o Dani pra mim. Porque assim que eu tirava ele, tava tudo pingando. E aí eu tinha a bombinha pra tirar o leite, e aí a consultora me falou, você não pode deixar esse leite aí, porque senão você vai ter mastite com... Meu filho não tinha nem 5 dias de nascido, e eu já tava demais. Foi bem difícil pra mim, foi bem complicado, foi bem sofrido. Eu chorei bastante por questão de, assim, até pra dormir. Então aí misturou a questão do puerpério. Quando ele dormia bem, às vezes, quando ele dormia à noite, 2 horas seguidas, eu não podia fazer 2 horas de sono, porque eu precisava acordar pra tirar o leite, porque tava aquele monte. Isso daí durou... O primeiro mês foi o pior. A minha obstetra sempre conversando comigo, e ela falava, Ju, daqui a pouco equilibra, porque daí o seu organismo entende o que o bebê precisa. Mas meu corpo não equilibrava. E a consultora de amamentação falava a mesma coisa, daqui a pouco normaliza, mas não normalizava. Foi uma média de 2 meses nesse processo. Eu tirava bastante, ordenhava bastante, a gente chama de ordenha. Eu ordenhava bastante as mamas, o Dani mamando ou não. Eu ofertava para ele na mamadeira só se fosse muito necessário, mas de qualquer forma eu guardava, porque às vezes eu precisava sair, eu fui em consulta, né, de retorno do pós-parto, então minha mãe ficava com ele, dava o meu leite na mamadeira para ele. Com isso, eu fiquei muito estressada e muito cansada, porque quando eu poderia dormir, eu tinha que ficar tirando leite. A minha mãe, a minha sogra sempre por aqui, se vocês ouvirem barulho, é o Daniel brincando fora do quarto, que eu tô dentro do quarto dele para gravar esse vídeo para vocês. Então se vocês ouvirem gritos, sabem que é ele. Às vezes a minha sogra falava, filha, vai deitar um pouquinho, a minha mãe, vai deitar um pouquinho, dorme um pouquinho. Isso no meio da tarde, no meio da manhã, e eu queria mesmo, queria descansar. Eu precisava, porque a noite não foi legal, mas eu não podia descansar muito, porque eu deitava. Eu deitava de lado, eu acordava com essa lateral assim toda molhada. Se eu deitava do outro, eu acordava toda molhada. Então isso me fez ficar bem estressada nessa parte do puerpério. Me cuidar, eu me cuidava bastante. Priorizava sim, como eu tinha uma rede de apoio, eu priorizava tomar um banho tranquila, me priorizava em às vezes escovar meu cabelo, isso sim. Cortar a unha, isso daí sim. Eu fazia questão, levantava de manhã, não ficava de pijama, só em pensar na ideia. Dentro do hospital eu não pensava nem na ideia de ficar de pijama, eu não queria. Não queria assumir essa postura comigo, porque primeiro eu tinha que estar bem comigo mesma. Tanto que lá no hospital eu levantava de manhã, tomava meu café e eu trocava de roupa. Colocava um vestidinho, colocava uma roupinha mais folgadinha, né? De botão, porque eu tava dando mamar e as enfermeiras tinham que olhar também a cicatriz da cesárea. Então eu colocava sempre um vestidinho e penteava meu cabelo 100%. Às vezes eu não me maquiava, mas ficava 100%, penteava meu cabelo, e aqui em casa a mesma coisa. Não deixei isso em não fazer. Não quis, não vou fazer, vou ficar só de pijama, isso não. Arrumava a cama de manhã, fazia exatamente as mesmas coisas que eu fazia antes do Daniel nascer. Justamente para trabalhar muito no psicológico, porque o puerpério pega bastante a gente. E é uma das causas que mais acaba dando a depressão pós-parto, que a mulher, a gente se vê em outro mundo. Parece que você sai da sua casa e você tá em outro lugar. Outra coisa, é outra rotina, é outro processo que você passa. O que eu sempre fazia, eu não queria deixar de fazer. Então eu abria as janelas da minha casa, eu me trocava, tirava aquele pijama, penteava meu cabelo. Às vezes eu falava pra minha mãe à noite, mãe, fica um pouquinho com o Dani que eu quero secar meu cabelo. Eu secava meu cabelo, escovava, dava uma ajeitada na unha. Então eu me priorizava muito. Meu esposo, ele trabalhava em casa, ele tinha um escritório, então às vezes ele ia pro escritório, às vezes ele trabalhava em casa. Então ele conseguia dar um suporte bem legal também. Todo mundo fazendo de tudo. Meu esposo, minha mãe, minha sogra, para que eu ficasse bem. Mas essa questão de não descansar não me deixou muito bem. E com isso também, o inchaço nas pernas diminuiu, enfim, eu comecei a emagrecer muito. Eu já estava tendo muita queda de cabelo e comecei a emagrecer demais. Por conta da amamentação. Eu só amamentava o Daniel no peito. Ele não mamava fórmula. Quando a gente veio do hospital, não precisou, porque a própria pediatra falou, não há necessidade, você tem produção de leite para ele. Então, eu segui amamentando. Mesmo aquele processo meio dolorido, quando a minha consultora veio aqui, melhorou bastante para mim, porque daí ela
Ela falou, ó, você não precisa se machucar pra fazer, porque fizeram umas manobras no hospital que doeu muito. E ela falou, não precisa, eu vou te ensinar o que você faz, se precisar do seu esposo, peça ajuda pra ele. Ela ensinou pra ele como é que fazia algumas coisas, mas não deixar de tirar, enfim, porque se ficasse aqui eu ia adquirir mastite, por conta que tinha bastante. O Dani, ele mamava e ele passava do limite que ele podia. Então teve noites em que ele vomitava todo o leite. Ele parava, ele saía da mama e continuava saindo leite. Então ele, esfomeadinho, ele não dosava quanto que ele ia mamar e... Então ele vomitava. Era aquele desespero aqui em casa. Eu liguei pra minha mãe uma vez, porque ele tinha vomitado muito e ele era muito pequenininho. Foi um desespero total, gente. É mãe de primeira viagem, sem experiências, né? E tudo isso acabava me estressando muito. Porque eu pensava assim, eu vou dar mamar, vou deitar ele pra ele dormir, ou ele vai dormir comigo ali, né, no quarto, no carrinho, no bercinho, enfim. E nada disso acontecia, porque a rotina era totalmente diferente. E entra um pouco a parte que a amamentação, ela me auxiliou muito a voltar ao meu peso. Só que ela tirou mais ainda do que eu tinha. Eu comecei a emagrecer muito. Mais do que eu estava antes de engravidar. Fui uma adolescente, uma jovem, até início da minha juventude, que eu tive muito problema com o meu corpo. Eu tinha muito complexo do meu corpo. Eu era bem magra. E na fase da adolescência, todas as roupas que eu colocava sempre ficava folgada. Às vezes, eu começava a ganhar algumas gramas peso, eu ficava toda feliz e eufórica, porque eu tava chegando no meu peso legal. E às vezes eu ouvia de algumas pessoas, nossa, Ju, como você tá magra? E aquilo era muito ruim pra mim. Aquilo não era um elogio, se às vezes a pessoa achava que tava me elogiando, não, ela não tava me elogiando. E eu tava voltando a viver essa mesma cena na fase da amamentação e do puerpério. Eu tava emagrecendo muito, roupas minhas que ficava bonita, assim, que ficava mais colada, ficava mais agarrada, todas as roupas folgadas, até lingerie, ficava totalmente folgada. E eu comecei a voltar a minha mente lá naquela época, que eu era muito magra, que eu era magra, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu comecei a me cobrar, e eu comia muito. Enquanto eu amamentei o Daniel pelos primeiros meses, eu comia demais, eu nunca imaginei que eu comeria daquela forma. Eu comia prato, assim, de homem que come muito, montanha, assim. E às vezes eu ficava com fome, por conta que a amamentação suga bastante, né? Mas ia tudo pro leite. E com isso, entrava muito em mim a cobrança. Era aquela situação que eu sonhava em ter um filho, eu queria ter um filho, e de repente a minha rotina mudou completamente, 360. Eu não tinha sossego para dormir, porque eu precisava levantar por conta que eu tava molhada. Eu tinha que tirar leite, ou o Daniel acordava. À tarde, se eu quisesse cochilar, eu também não podia. Muitas coisas, minha mãe, minha sogra, meu esposo, pegava o Dani para poder ficar com ele para mim poder descansar, para mim poder ver alguma coisa na televisão, para mim ficar mais tranquila. Mas eu me cobrava muito. Eu me cobrava que eu não podia deixar ele com ninguém. Eu que tinha que fazer. Era eu que tinha que fazer. Se eu tava, aí eu colocava na cabeça assim, se eu tava lutando pra dar mamar pra ele, se eu tava sofrendo daquele jeito, eu é que tinha que dar conta do recado. E era uma cobrança muito forte. Eu me cobrava por isso. E ao mesmo tempo eu me cobrava. Eu tô emagrecendo demais, o que tá acontecendo? Eu tô emagrecendo demais, eu tô ficando feia. Meu cabelo tá caindo, eu tô feia. Era só esse título que eu tinha pra mim. E aí eu fui cada vez piorando. E com isso eu fui mudando muito o meu jeito de ser e meu jeito com as pessoas. Eu comecei a destratar muito meu esposo. Às vezes a minha mãe, a minha sogra, eu falava até um pouco rude com elas, justamente devido às cobranças que eu estava internas. E aí todo mundo fala, é normal, o puerpério é normal, isso acontece, a queda hormonal, mas depois que passou o primeiro mês, o segundo mês passou, eu ainda continuei da mesma forma. Porque as cobranças continuaram dentro de mim. Eu não podia falhar, eu não podia errar, eu não quis. A princípio, eu não optei em dar chupeta pro Daniel. Eu fiz isso por 2 meses. Eu não quis. Justamente para não ter confusão de bico. Mas a amamentação já estava muito bem estabelecida entre a gente. E por vezes eu ia tomar banho e quando eu saía do banho, o meu esposo estava com o Daniel nessa mesma poltrona, ele com a chupeta na boca. E eu saía do banho com uma raiva tão grande porque eu via aquilo, ele com a chupeta, desculpa, que eu falava um monte pro meu esposo. Falava para ele, você não tá me ajudando, eu tô sofrendo. Meio que aquela pessoa assim, tem a dó de mim, né? Eu tô sofrendo e olha o que você tá fazendo com ele. Você tá dando a chupeta pra ele. Eu tô falando que não é pra dar. Mas era uma cobrança interna. Era aquela cobrança que se eu desse a chupeta,
o Daniel ia viciar e o Daniel ele ia largar o peito e eu ia perder aquela luta que eu tava no meio da guerra com a amamentação, e ele às vezes falava pra mim, sabe por que eu dei a chupeta pra ele? Porque assim que você entrou pro banho, ele começou a chorar. Eu só dei enquanto você toma banho, porque eu quero que você tome banho em paz, tranquila. Eu não queria ficar batendo na porta e ficar te chamando, porque eu acho que é um tempo que você merece pra você. Mas quem disse que eu entendia isso? Eu não entendia, porque a cobrança era muito mais forte. Eu ia muito pra internet, e na internet sempre tem aquelas coisas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. A gente não olha o instinto materno. Por muitas vezes eu não olhei o instinto materno. Porque a internet falava isso. A internet falava A, B ou C o que eu tinha que fazer com meu filho. A pediatra do Dani, ela me instruía para bastante coisa. E ela sempre calma. Ó, você vai observar isso, você vai observar aquilo. Mas eu saía do consultório dela, quem disse que eu tava dando ouvido? Eu parava para ouvir o que a internet me dizia. E aí foi que essa cobrança ela ficou muito mais forte dentro de mim. Até que chegou um dia que meu esposo falou, olha, eu preciso que você procure ajuda, tratamento, porque não tá fácil, não tá legal. Já tem 2 meses que você tá nessa e você não melhora. E o primeiro mês eu entendi, sei que não é fácil pra mulher, até a própria obstetra falava pra ele que não iria ser fácil o primeiro mês, mas você não muda, você tá pior. E aí eu fui atrás de tratamento, porque eu mesmo comecei a ver. Eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, muito divertida, tudo pra mim é graça, tudo pra mim é palhaçada, eu sempre fui assim. Tem momentos sérios, mas eu sempre fui uma pessoa muito palhaçona, assim, de brincar mesmo com as coisas, de brincar com as pessoas. E de repente eu me tornei muito séria, de repente eu me tornei muito irritada com tudo. E aí uma brincadeira que ele fazia comigo, eu já encarava pro lado errado, a gente já começava uma discussão. E aí eu fui atrás de procurar ajuda. Fiz as primeiras sessões com a psicóloga, chorei muito, chorei demais. Ela sempre muito calma e ela me falava, Ju, é o processo. E eu achei que eu estava em depressão pós-parto, de verdade. Eu chorava muito dentro de casa. O Dani já tava começando, a minha mãe, ela que dosava ele pra mim. Ela falava, ó, Ju, você tá percebendo que ele tá começando a dormir mais tal horário? Você tá começando a perceber? Ela que ia fazendo isso comigo, porque eu mesmo não enxergava ele dessa forma. Eu só enxergava, ele tá me dando trabalho, a minha vida não volta, eu não tenho minha vida de volta. Eu só pensava isso. E aí a psicóloga entrou, e aí ela foi me ajudando aos pouquinhos. Você já não passou? Já não acabou aquele primeiro mês? Como que você tá agora? E ela ia falando dessa forma. Como que tá hoje? Qual que tá seu processo hoje? Tá tão difícil quanto o primeiro mês? E assim foi. Então a fase do puerpério, que é aquele primeiro mês, no meu caso ela ainda perdurou por um tempo. Eu acho que uns 3 meses mais ou menos foi onde foi bem forte assim. A partir do 4º mês aí eu comecei a melhorar, porque daí eu já estava em terapia, comecei a modificar algumas coisas internas em mim, algumas cobranças que ela falava pra mim, só quem conhece seu filho é você. A questão da chupeta, se você não quer dar, você não quer dar. Não joga porque você viu na internet que não deve, que não pode, mas é porque você não quer dar. E foi dessa forma que eu vivi a minha experiência de puerpério e amamentação. Devido à amamentação, eu não descansava. Então esse estresse ele se tornava maior. E ao mesmo tempo, às vezes eu acabava trocando experiência com alguma pessoa e sempre a pessoa falava pra mim, mas aí tal situação é pior. Você tá falando isso de agora, mas tal situação vai ficar pior. E eu pensava comigo, o que pode piorar se já tá tão ruim? Foi onde eu precisei me acalmar e olhar pra mim e eu não olhar pro outro. Tá? E uma das coisas que no Instagram eu acabo falando sobre acolher uma mãe, porque eu estava do lado que eu absorvia o que vinha de ruim. Eu absorvia o que às vezes a pessoa passou, por exemplo, eu tava vivendo um processo que o Dani não dormia a noite inteira. Mas a pessoa falava pra mim, espera quando ele começar a engatinhar. Vai piorar, porque ele vai começar a engatinhar dentro do berço, dormindo, e você vai despertar. Mas eu já não estava dormindo. Eu não queria ouvir que quando ele começasse a engatinhar ia ficar pior. Eu apenas queria ouvir, Ju, faz assim, faz assim. Aquela parte de acolher uma mãe. Isso daí eu falo muito no Instagram. Porque eu estive do lado, o que era ruim eu absorvia. Eu guardava pra mim, tanto da internet, quanto de uma pessoa que falava. E aí, devido isso, eu não olhava meu filho. Eu não observava ele. Eu queria a minha vida de volta. E às vezes eu ouvia, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas a minha psicóloga falava, sua vida vai ser adaptada. E ela vai se tornar muito melhor. É com calma e dia após dia a gente vai melhorar a sua vida.
ela vai ser adaptada, porque agora você tem uma criança. E não foi fácil eu entender isso daí. Foi um processo muito difícil. E eu tenho uma experiência de quem estava do lado que só absorveu. E não do lado, porque sim, eu passei por bastante coisa. O puerpério foi tudo isso, junto com a amamentação. Acabou me sobrecarregando bastante. Mas se uma mãe chega em mim e fala: Ju, meu bebê não dorme. Eu sei que daqui a pouco passa, mas essa mãe não precisa saber o que vai vir pior. Ela não há necessidade de saber, né? Ela quer saber o que ela faz, o que pode ser bom pro filho dela dormir. Depois ela vai descobrir. A hora que o bebê começar a engatinhar, andar, enfim, ela vai descobrindo. Resumindo, foi o que mais me pegou no puerpério. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho mais experiência para falar. Certas cobranças não teriam necessidade de ter sido feitas. A questão da amamentação, eu acho que não teria como fazer diferente, porque aí foi o meu corpo que produzia. Mas o restante, às vezes eu ficar apenas em cima do meu filho, além de eu ter que me cuidar, às vezes essa cobrança eu não preciso mais dela, se eu tivesse um outro. Então, essa foi a minha experiência com o puerpério. E não foi depressão pós-parto, não tive depressão pós-parto, o que eu tive mesmo foi crise de ansiedade. Então foi onde o puerpério para mim foi bem mais difícil. Tive rede de apoio, portanto, se você pode ter, nem que seja uma pessoa para te auxiliar, às vezes seu esposo, aceite ajuda, porque sozinho dificilmente você vai conseguir, porque realmente é muito difícil cuidar da gente e do filho, e às vezes da casa. Tem hora, a casa é a que fica em último plano, porque você olha para o filho e para você. Mas se você tem uma rede de apoio, você tem uma pessoa que possa te auxiliar, aceite essa ajuda, porque faz toda a diferença. Fez a diferença na minha vida. Às vezes eu não queria aceitar, mas sim, fez muita diferença. E esse foi o meu relato. Depois de 3 meses da amamentação difícil, muita produção de leite, foi onde meu corpo equilibrou o quanto que o Daniel mamava. Continuei produzindo bastante, mas já não vazava, não tinha mais aquele problema todo de antigamente. Daqueles 3 primeiros meses atrás eu não tinha mais aquele problema. Já estava bem equilibrado o meu organismo. O Dani já tinha os horários certos de mamar, o Dani tinha as sonecas dele bem definidas, bem pré-definidas. Então foi onde tudo começou a melhorar. O meu puerpério se perdurou por mais tempo, mas devido a cobranças, e a amamentação foi um processo delicado, foi um processo mais que eu queria muito. Eu chorava dando mamar, mas eu não queria desistir da amamentação. Hoje eu vejo os benefícios dela, sim, na vida do meu filho. Depois de 2 meses eu precisei entrar com a chupeta, porque aí ele começou a fazer o peito de naninha, né? Então não dava. Aí eu percebi que ele começou a dormir melhor, mas por conta que ele queria o peito. Então aí eu entrei com a chupeta, mas aí a gente já diminuiu muito o uso da chupeta dele. Hoje ele usa ela mais para dormir. Quando acho que ele completou 6 meses, se eu não me falha a memória, acho que foi 6 meses. Aí eu comecei a colocar ela só pra dormir. Então, ou às vezes um ambiente que ele tava com medo, enfim, eu dava pra ele um pouquinho. E logo, daqui a um tempo, eu enfrento uma guerra, né? Eu sei que é uma guerra pra poder tirar a chupeta. Uma hora eu enfrento ela. Mas no momento que ele estiver preparado e eu estiver preparado. Depois de todo esse processo que eu passei, tudo que acontece com ele, eu sei que tem o momento dele também e tem o meu. Então tem coisa que não adianta eu forçar, porque é o período dele, é o período que ele vai passar. Quando ele aprendeu a engatinhar, teve vezes que ele ficava em posição de gatinho. Tinha vezes que não, ele só ficava com a mãozinha. E aí eu tive que entender que é o momento dele. É o tempo dele, não era o meu. Por mim, eu queria que toda vez ele ficasse com aquela posição de gatinho, e não. A mesma coisa foi pra andar. Mas aí quando foi chegando nessas coisas, eu já tava bem melhor. Eu já entendia muito mais. Às vezes eu ficava muito cansada e aí eu chorava, porque eu tava cansada. Mas eu me permitia descansar. Ele dormia, por muitas vezes eu dormia também. Eu deitava, porque eu tava cansada, fisicamente, psicologicamente. Mas eu comecei a entender, e entender ele. Me entender e entender ele. Tudo tinha um tempo. Tudo tinha um período para passar, não tem data. E eu acho que uma das coisas que me pegou foi isso. Tudo teria uma data. Daqui 1 semana tal coisa acontece. Daqui 2 dias, e não é assim que funciona com o bebê. Então, devido a isso, foi que meu puerpério não foi muito legal. Eu não tive uma experiência muito boa com o puerpério. E aí eu me bloqueei,
para muita coisa. Uma das coisas foi a internet. O canal, por exemplo, tinha parado já na gravidez, mas o Instagram eu não queria postar nada, eu não queria falar com ninguém, eu não queria. E aos poucos eu fui percebendo que não, é o que eu gosto. Eu já estava assim, apta a voltar a fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto de fazer. E esse foi o nosso vídeo, o meu relato do puerpério e da amamentação. A minha experiência foi essa. Mãe de primeira viagem, completamente perdida com tudo, enfrentando crises de ansiedade, mas passei. Mas passei. E atribuo muito isso também, diante de toda a rede de apoio, diante do meu esposo que me auxiliava, eu também tinha o Senhor na minha vida. Deus é quem me deu a calma, a tranquilidade. Foram muitos dias de turbulência, mas eu permitia com que Deus falasse ao meu coração e me acalmasse. Às vezes eu entrava para dentro do chuveiro e eu só chorava lá dentro e eu falava somente com Deus, que eu queria que aquela situação acabasse, que melhorasse e que melhorasse. E aos poucos o Senhor foi me moldando e foi trabalhando no meu coração e na minha mente para mim me acalmar e ver que tudo estava passando, tudo iria melhorar. Hoje eu tenho saudade dele bebezinho? Tenho saudade dele bebezinho, não tenho saudade dessa experiência, mas eu tenho saudade dele pequenininho, pegar no colo, fazer dormir no colo, porque hoje vira uma cambalhota no meu colo para poder dormir. Fala tudo, fala demais, e aí já estamos nos aproximando de 2 anos do Daniel. Espero que você tenha gostado e aqui eu encerro os vídeos de maternidade. Se você quiser que eu continue falando sobre maternidade, eu continue relatando sobre maternidade, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente troca experiências também, porque aqui aí tem introdução alimentar, que já passamos por ela, fase de engatinhar, fase de andar, fase de falar, que agora estamos nesse processo da fala, e tá sendo tudo muito mágico, agora tá sendo muito gostoso. E se você quiser saber, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou relatando pra vocês. Mas, lá no Instagram, vem me seguir, porque lá eu posto bastante sobre maternidade também. Lá eu falo um pouco mais rápido com vocês, eu falo o que está acontecendo no meu dia a dia. Então, vem me seguir lá, tá bom? E se você ficou comigo até aqui, peço para você, já clica aqui para se inscrever e ativa o sininho. Semana que vem tem vídeo de maquiagem. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau!